Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus por mais um culto que Ele nos concede, né? Senhor, te damos graça, porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado. E queremos nessa noite, Senhor, te agradecer a oportunidade uma vez mais de poder ouvir a voz do Teu anjo para essa era. Colocamos os cultos, louvores, tudo em Tuas mãos. Pedimos, Pai, que abençoe a todos nossos irmãos que estão na internet, onde estiverem, Senhor. E que conceda, Pai, a cada um aquilo que necessitamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude nesse culto. Agradecemos por estar aqui e poder Te servir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar então esse hino. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Graças a Deus porque estamos firmes nas mãos do nosso Senhor, né? A minha alma estava longe do caminho dos céus.
A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras para dar introdução à mensagem do nosso profeta, em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, né? Então vamos ler e a seguir estaremos ouvindo a mensagem do mensageiro. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos ouvir então a palavra do Senhor.
Homem, tem cabelo escuro, olhos castanhos grandes, não o rejeite, eu o mando até você. Peguei a escritura onde ele estava confuso, anotei um pedaço de papel ali nele e deixei lá. Depois de um tempo, e minha esposa disse, há um homem aí fora que quer ver você. Eu disse, é ele, traga-o. E ele me contou o que foi dito por inspiração do Espírito Santo, como sempre acreditou, que manteve-se fiel à mensagem entre o povo, embora criticado, persistiu. Há pouco tempo na reunião eu falei com ele, disse seu nome, como pronunciei seu nome, não sei, disse que tinha que soletrar ou algo assim na reunião e disse que estava segurando o bebê nos braços, que tinha uma erupção no rosto, o bebê completamente limpo agora está, como o Senhor. Eu disse, bem, que eu preciso agora ir à igreja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei com ele há um tempo nas montanhas ali, ele veio e foi batizado em nome de Jesus Cristo. Agora está muito satisfeito, espero que um dia interprete para mim na Polônia ou na Alemanha, um desses lugares. O Senhor o abençoe, meu irmão. Tantas coisas ricas e grandes nosso Senhor faz. Apenas vendo sua misericórdia, como do leste, oeste, norte e sul, está conduzindo os seus queridos filhos, reunindo-os, tirando-os, sacudindo-os há muito, a dizer. Agora, não se esqueça, no próximo domingo à noite, querendo o Senhor, no próximo domingo à noite, no próximo domingo de manhã, melhor dizendo, um culto de cura. A razão de eu trazer isso à tona é que talvez, se houver muitos para o domingo de manhã, tenha o domingo à noite disponível, mas se puder atender a todos domingo de manhã, muito bem. Quarta-feira à noite, culto de oração no meio da semana. Agora, para vocês que estão aqui perto de casa, reúnam-se aqui, tenham um culto de oração, não percam, perseverem, entenderam? E orem, tentem se aproximar de Deus, nunca permitam fanatismo entre vocês. Há muito da verdade para aceitar uma coisa falsa. Não vá para o lado errado. Fique certo. Ouvi um amém familiar que ouço há anos, irmão Russell Creech. Me disseram que foi Perry que falou em línguas aquela noite. Perry, onde está? Está aqui. Não teria reconhecido se eu tivesse visto, mas creio que levei essa menininha em meus braços e a dediquei ao Senhor aqui. Uma jovem mocinha, ela disse, uma bela jovem adolescente recebeu o Espírito Santo falando, Russell, você é um homem rico. Sim, é. Onde está a irmã Creech? Não a vi, está aqui, ali atrás. Oh, irmã Creech, como sou grato a Deus por ter dado a você uma filha assim. Não, quão grato. Na idade em que os adolescentes estão provocando, rindo e assim, com um monte de bobagens, fazendo caretas, seus cortes de cabelo diferentes. Essa mocinha aqui com o poder do Espírito Santo falando em línguas aqui. Oh, que coisa. Quantos homens esta noite, pregadores pentecostais, dariam a vida toda se pudessem ver a filha adolescente que vai a uma festa de rock and roll fazer isso. Apenas dê valor a isso, irmão. Sei o que está fazendo lá na Interestadual, a mesma que fiz. Trabalhei muitos dias difíceis para criar esses filhos, mas lembre-se, Deus é fiel, Ele recompensa, com certeza. Recompensarei. Deus abençoe, Perry, estimada. Eu não teria conhecido se tivesse visto, mas nunca saia desse caminho reto, querida. Não deixe o diabo colocar nada em você como uma bela maçã dourada, porque será um limão. Largue isso na hora. Mantenha os olhos fixos em Cristo, fixos na cruz, e continue, porque a hora está próxima, entende? Tantas coisas quanto a exortação que eu poderia dizer, bênçãos de Deus. Não tenho podido visitar muitos durante essa semana, mas orei por mais de 50 pessoas, acho, com tudo o que há para fazer e emergências e o que aconteceu, por mais ocupado esse dano. Mas agora, no próximo domingo, estaremos orando pelo povo, pediremos ao Senhor que desça, nos dê grande poder e que manifeste a nós no próximo domingo de manhã, querendo o Senhor. Eu não quero começar nessa era da igreja porque sei que é a última. E agora, quanto a isto, será a conclusão das 7 eras da igreja. Vocês têm gostado? Agora lembrem-se, digo isso no final, assim como no início. Pode haver muitas coisas que você discorde fortemente de mim, mas não tenha isso contra mim. Apenas ame-me de qualquer maneira, porque o que você fizer ou disser não mudará o que penso de você. Se mudar alguma coisa, vou estimá-lo ainda mais. Mas eu o amo. Deus sabe, não há homem que possa invocar o nome
nome de Jesus Cristo sem que eu o ame. E não quero amargura ou indiferença, mesmo que discordemos se estivéssemos sentados à mesa, um estivesse comendo um tipo de bolo, o outro seria assim aqui, entendeu? Quando se trata de companheirismo um com o outro, nós nos amamos. E se não fizermos isso, é nosso dever fazê-lo. Não crescemos em Deus até que realmente façamos isso. Não se esqueçam que o maior presente de todos os dons é o amor. Se falar em línguas humanas angelicais e meu corpo fosse queimado em sacrifício e entendesse toda a ciência e tais, nada sou. Então, mas quando chegar o perfeito, que é o amor, se todos os dons espirituais não forem cimentados com amor, não durará qualquer outro cimento, mas o amor continua para sempre. Veja, 1 Coríntios 13. Agora, esta noite estamos entrando nesta era da igreja. Que coisa! Agora pode levar até 9h15 esta noite e agora realmente sinto-me mal por não ter espaço suficiente para acomodar a todos. Não, mas não temos, e talvez um dia teremos, mas agora quero pedir-lhe que me faça um favor. Vê a minha posição, sabe o que vai me custar algum dia, e o tempo está próximo. Está vendo? Agora quero que faça isso. Sempre ore por mim, e lembre-se, tenho sido tão sincero quanto sei ser honesto, e percebo que não sou mais criança, 51 anos, e quando não posso partir até que Deus me chame, irei pelo caminho que Ele quer que eu vá. Irei, está vendo? Mas eu tenho de ser honesto e dizer a verdade, aconteça o que acontecer. Então sei que às vezes é uma estrada solitária, mas enquanto Ele estiver com você, o que importa, está vendo? Agora, antes de entrarmos nesta grande era da igreja, gostaria de saber se podemos nos levantar para orar apenas um momento novamente. Permite que nos alonguemos e sintamos-nos melhor. No culto de encerramento, quantos aqui querem ser lembrados diante de Deus? Apenas levante a mão para Deus. Lembra-te de mim, Senhor, no final dos tempos, quando a vida acabar. Lembra-te de mim. Nosso Pai Celestial, não temos línguas suficientes para expressar nossa gratidão pela presença do Deus vivo que tem estado entre nós a semana passada, pelas coisas que aprendemos de Ti, como Te revelastes a nós através do tempo e como deixaste Sua palavra tão clara para nós. Como esperamos em Ti e como tentamos expressar nosso amor e falhamos em fazê-lo, Senhor, porque línguas mortais não conseguem. Até por nos salvar, até por nos fazer famintos por Ti, porque está escrito na palavra, bem-aventurados os que têm fome. Só ter fome já é uma bênção. Fome e sede de justiça. E então, Tu fizeste aquela grande declaração, porque serão satisfeitos. Agora cremos, Senhor, perdoa nossas falhas. E ao entrarmos esta noite nesta era da igreja que é Laodiceia, depois de vermos as Escrituras e a história acertarem exata e corretamente todas as vezes. Portanto, Pai, sabemos que a designação de Tua grande profecia aqui, nesta última era, será como as outras eras foram. Pai, rogo que permitas que o Espírito Santo venha entre nós esta noite e nos abençoe enquanto continuamos a esperar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Querendo o Senhor, o livro será, assim que pudermos, o irmão Leo está tirando a fita magnética dela, para que passe em taquigrafia e daí digitado para a forma de livro. A propósito, Rosela terá seu livro muito em breve, Uma Alcoólatra Salva. Todos se lembram de sua história como o Espírito Santo a chamou da reunião, foi desenganada por 4 das maiores instituições para alcoólatras e pelos hospitais de Chicago, e o Senhor Jesus, em um instante, tirou tudo isso.
Ela vai de prisão para outros lugares, de um lugar para outro, dizendo às pessoas como Deus pode libertar, conversando com alcoólatras e tal. Ela tem sido, pelo seu testemunho, tem ganhado muitas pessoas para Cristo. Agora, a primeira era da igreja, pode me dizer qual foi? Éfeso. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Quarta, Tiatira. Quinta, Sardes. Sexta, Filadélfia. Sétima, Laodiceia. A primeira foi entre 55 e 170, Éfeso. Esmirna de 170 a 312, Pérgamo de 312 a 606, Tiatira de 606 a 1520, Sardes de 1520 a 1750, Filadélfia de 1750 a 1906. Agora, aí começa a era de Laodiceia. Ela se sobrepôs e ontem à noite entramos nessa pequena sobreposição. Esta noite tomaremos o fim de Laodiceia. Cremos que a igreja de Laodiceia começou em 1906. DC. Prevejo, agora lembre-se, eu predigo, principalmente você que ouve a fita, não estou dizendo que será, mas eu predigo que terminará em 1977. Que a igreja entrará completamente em apostasia, será cuspida da boca de Deus. E a segunda vinda, ou o arrebatamento de Cristo, pode acontecer a qualquer momento. Agora, eu poderia falhar quanto a isso, falhar por 20 anos, ou poderia falhar por 100 anos. Não sei, porque apenas estou predizendo de acordo com uma visão que ele me mostrou, considerando o tempo, a maneira como está progredindo. Digo que será a qualquer momento entre 33 e 77. Pelo menos esta grande nação vai entrar em uma guerra que vai explodi-la. Está vendo agora? Isso está muito perto, muito perto. Posso estar errado. Estou predizendo. Todos entendem? Digam amém, se entenderem. Bem, mas o Senhor me mostrou uma visão da grande e poderosa mulher em 1933 está no papel. Roosevelt ajudaria a fazer o mundo entrar em guerra, como Mussolini faria a primeira invasão da Etiópia, mas ele teria um fim desonroso. Então os três ismos, nazismo, fascismo, comunismo, acabariam todos no comunismo. E quantos aqui lembram-se que eu os fiz se levantar e repetir isso e disse: olhem a Rússia, cuidado com a Rússia, rainha do norte, cuidado com a Rússia, rainha do norte, fique de olho na Rússia, rainha do norte. Quantos já me ouviram dizer isso várias vezes? Veteranos lá na frente da igreja. Eu ficava lá e dizia sem parar: observem a Rússia, rainha do norte. Veja, porque todos aqueles ismos se acumulariam na Rússia. Então eu disse: esta nação finalmente entraria em guerra contra a Alemanha. Na Alemanha seria construído um muro de concreto. E foi a linha Maginot. 11 anos antes de começarem a construí-la. 11 anos antes. E eu disse: os americanos vão levar uma surra muito forte nessa linha. Alguns desses irmãos estavam aqui nessa linha, o irmão Roy Robertson e outros, pergunte-lhes. Com certeza receberam muito bem, mas finalmente vamos vencer e ser um dos vencedores da guerra entre nós e a Alemanha. Agora, eu disse, então, após esse tempo, a ciência realmente avançaria. Fizeram a bomba atômica e eu disse: durante seu progresso, os carros começariam constantemente a tomar a forma de um ovo. E lembra-se da grande cobertura do motor em 1933, a parte traseira descia assim, o step em cima. Veja como é agora, aerodinâmico, veja como um ovo. Eu disse: finalmente vão inventar um carro que não precisará de volante, e uma família descendo uma rodovia, era um carro com a tampa de vidro, estradas muito grandes, belas, carros bons, e estavam sentados olhando para o outro carro, andando sozinho, fazendo curvas e demais. E eles já têm esse carro agora, inventaram, estão com o carro. Como a ciência irá progredir nesse dia? Eu disse, então, eles vão permitir que as mulheres votem. Votando, vão escolher o homem errado um dia destes. E fizeram assim na última eleição. Foi o voto das mulheres que elegeu Kennedy. Sabemos disso. No meio das máquinas fraudulentas e tais que o FBI descobriu.
Por que não fazem algo a respeito disso? Porque nada é dito. Temem que alguém perca o emprego. Veja, um monte de política está podre até o âmago. Simplesmente isso, claro. Não é... Desculpem. Não há salvação nessa nação. Não há salvação em nenhuma nação. A salvação está em Jesus Cristo. E somente nele, certo? Agora, estou grato pela América. Prefiro morar aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Além do Canadá, Canadá e Estados Unidos são gêmeos, sabemos disso, nações vizinhas. É um lugar maravilhoso, mas acho que preferiria viver aqui do que em qualquer outro lugar que eu conheça, porque é onde eu nasci. Estou feliz por ser americano e grato por isso, mas digo, realmente precisa de um reavivamento para neutralizá-la. Com certeza precisa, e não vai, não, Senhor, nunca mais vai se levantar. Não, Senhor, já acabou. Você se lembra 5 anos atrás, mais ou menos, em Chicago, está em fita. Você tem, Gene. Disse, ou eles vão aceitar este ano, ou vão diminuir constantemente, e fizeram isso, vão fazer isso, até que finalmente encontre o fim. Mas haverá uma mulher poderosa, agora lembrem-se, também está na fita, uma mulher poderosa, grande mulher, ou será presidente, ou uma mulher que representa a Igreja Católica, que eu acho que é, um dia tomará o controle aqui, governará este país. Esta nação é uma nação de mulheres. A bandeira foi feita por uma mulher, número 13. Começou com 13 estrelas, 13 listras, 13 colônias, tudo é 13, 13, 13 e assim por diante. 13 estrelas em seu dólar de prata, tudo é 13, número 13, aparece no 13º capítulo de Apocalipse, 13 completamente. Tudo é mulher, 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 e assim por diante. E ela assumiu o controle de todos os negócios, assumiu o controle de Hollywood, o controle das nações, o controle dos negócios, o controle de tudo que existe, direitos iguais com os do homem, votar do lado do homem, amaldiçoar como homem, beber como homem, tanto faz. É só isca para a Igreja Católica, para o culto de uma mulher. Já estão adorando uma mulher, de qualquer maneira. Uma mulher imoral é a melhor isca que o diabo já teve. Ela é pior do que todos os bares que já existiram, pode mandar mais almas para o inferno do que todos os bares do país. Isso mesmo. Uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem, disse o homem mais sábio da terra. Um homem deve honrar uma boa mulher, mas uma mulher má é água em seu sangue é a sua vida. Vocês, homens, têm boas esposas. Vocês não sabem o quanto deve agradecer a Deus por uma boa esposa, porque se Deus pudesse ter dado ao homem algo melhor, ele teria. Mas a mulher é o melhor ajudante que Deus pode dar ao homem. Mas quando se tornam... Foi ela que Satanás escolheu como instrumento no Jardim do Éden. Ele não pegou o homem, pegou a mulher, porque não foi até Adão para lhe oferecer paixão, foi a mulher e a deu a ela. Veja, porque aquele foi quem escolheu. Deus pegou o homem, Satanás, a mulher. E olhe para frente, veja, quando a Babilônia começou, no princípio, as duas Babilônias de Hislop, uma mulher. Quando ela chegou à maioridade agora, a era dos gentios está terminando. A Babilônia começou assim, termina com a adoração de uma mulher, Maria, na igreja. Em que dia estamos vivendo? Agora, Laodiceia, a palavra significa morno. Ela está enriquecida e pensa que não precisa de nada. Mas a Bíblia diz que ela é miserável, cega, miserável e nua. Que condição! A recompensa daqueles que venceram nesta era da igreja é sentar-se no trono com o Senhor. Agora, a estrela, ou anjo, ou mensageiro desta era da igreja não é conhecido. Agora, o mensageiro da primeira era da igreja, quem foi? Paulo, Éfeso, Esmirna, Irineu, Pérgamo, São Martinho, Tiatira, Columba, Sardes, Lutero, Filadélfia, Wesley. E nesta Laodiceia, não sabemos ainda, e provavelmente não saberemos até que tudo acabe. Mas só queria dar a minha declaração do que este anjo será, o que estamos esperando. Estaria bem?
Visto que temos um pouco de tempo, escrevi uma pequena nota aqui do que estava pensando. O anjo desta igreja em Laodiceia, para encerrar. Agora, ele estará no final da era como o restante, como a Bíblia. Ele vai chegar ao fim dos tempos, não no começo, mas no final, porque o anjo sempre vem repreender pelo que fizeram. Escreve para o anjo da igreja de Laodiceia estas coisas, bem? Escreve estas coisas para o anjo da igreja em Esmirna. Veja, cada um é ao anjo no final da era, Paulo no final da era e assim por diante, no final da era. A sobreposição no final dos tempos é o que faz a sobreposição para o anjo falando da era e sobrepõe aqui. Ao anjo no final dessa era, começando aqui, sobrepõe os degraus, como os degraus subindo às 7 eras da igreja. Agora, este anjo que vem neste dia, tenho algo escrito aqui, gostaria de ler, mas ele será conhecido na última parte da igreja. E estamos tão próximo a isso que provavelmente está na terra agora. Ele será um profeta poderoso que será rejeitado pelo mundo da igreja porque seguirão em seus pecados e finalmente serão vomitados da boca de Deus, da boca da presença de Deus. E creio que será um como Elias. Vou dar minhas razões. Vamos virar aqui ao livro de Malaquias. Vou lhes dizer porque acho que vai ser um ungido com o espírito de Elias. Então, quero que você coloque seu capuz da graça agora. Malaquias, capítulo 4. Ouça enquanto leio vocês em suas Bíblias. Pensem muito agora nos próximos minutos ao entrarmos na era da igreja. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. O que está falando para o dia seguinte, concordam? Para um dia da vinda do Senhor, mas para vós, agora observe, agora está falando a Israel novamente. O que ele disse, porque eis que o dia vem ardente, está chegando mais tarde. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Não, no dia em que ele queimar a terra, pisaremos suas cinzas. Isso é o milênio, claro. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O fim do Antigo Testamento. Agora, Jesus disse, em Mateus 17:10, falando a respeito disso, todos os judeus estão esperando por aquele Elias que está por vir. Agora, observe o que Jesus disse sobre isso. Mateus 17:10. Começaremos com o versículo 9. Mateus 17:9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão. Não contem isso, sabe? Mas
guardem para si. A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Não fale nada. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Por que Elias tem que vir primeiro antes que esse Cristo venha, o sol da justiça? Por que dizem isso? Bem, você já está aqui. E os escribas disseram que Elias viria primeiro. Agora observe. E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Ele não disse quem ele foi, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Agora, João Batista foi o Elias que viria. Agora observem, indo a Malaquias capítulo 4, voltando. Agora lembrem-se, ele disse aqui que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor nobre, vos envio o profeta Elias. Versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do... O que encontramos no dia do Senhor? No fim da era. É quando o mundo vai ser queimado. Lembram como vimos como uma peruca branca, peruca branca e seu peito cingido. Lembram-se? E provamos na Bíblia que não era o sábado ou domingo, era o dia do Senhor, certo? Esse é o dia em que ele virá como juiz e ferirá a terra com maldição, certo? E eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, observem as duas vindas de Elias. Agora, se observarem, todas as escrituras têm um duplo significado, mas isso está oculto aos olhos dos sábios e instruídos e é revelado aos pequeninos que aprenderão. Não creem? Segurem agora Malaquias 4 aí. E agora, voltando a Mateus 2, por um minuto, para o outro lado da página. Mateus 2. Creio que, acho que quis dizer Lucas 2 em vez de Mateus 2. Escrevi aqui, mas eu estava apressado e ungido com o Espírito Santo na sala, regozijando muito. E quis dizer 2, vamos ver, deixa-me dar uma olhada aqui novamente. Mateus 2. Não é o que estou procurando, é? Agora, um minuto. Permitam-me, deem-me um pouquinho de tempo aqui, porque eu quero que vocês tenham certeza e verão que a Escritura tem um significado duplo. A adoração de Ana, voltando a Nazaré, a Páscoa, o ministério de João. Agora, deixe-me ver se eu quis dizer Lucas. Eu estava lendo em algum lugar. Quero dizer Marcos em vez de Lucas. Poderia ter sido Marcos. Mas quero que vejam essa escritura para que saibam que é a obra do Senhor, que Ele realmente faz assim. Agora vou lhes dizer onde. Do Egito chamei meu filho. Alguém com referências na margem, rapidamente, o encontro. Do Egito chamei meu filho. Chamei meu filho. Um momento. Lucas 1:17. Obrigado, irmão. Isso mesmo. Lucas 1, Marcos, Lucas 1:17, não 2.
quero começar com o 14. É isso, irmão. Está Lucas 1:17. Muito bem. Agora pode escrever. Agora, isso é o que pertence às bênçãos do Senhor, com as quais foi abençoado. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Este homem vindouro será ensinado desde o nascimento a não aceitar ou ter nada a ver com o pecado assim, entendem? E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vemos que ele foi profetizado e João foi essa pessoa, certo? João foi o Elias daquele dia por vir. Agora, também sabemos que a Escritura às vezes tem significado duplo. Vai dizer uma coisa, como lá em Mateus, onde diz: do Egito chamei meu filho. Muito bem, acho que é isso que eu estava procurando. Do Egito chamei meu filho. E então, se você seguir essa referência de filho e leva a Oséias, que não estava se referindo a Jesus, seu filho, foi Israel, seu filho. Do Egito ele chamou Israel, mas tinha significado múltiplo. É um maior entendimento quando se referia e falava sobre a vinda de Jesus, que era muito maior do que Israel, quando ele chamou Israel para fora. Muito bem. Agora, também descobrimos que isso, sua primeira vinda não foi o dia do Senhor, certo? Agora, voltando a Malaquias, vamos esclarecer isso primeiro. Vindo no dia do Senhor. Observe a vinda dupla. Sua primeira e segunda vinda tem entendimento espiritual. Pronto, agora, versículo 6. Ele enviará Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, certo? Agora, percebemos que esse não foi João, porque não foi o terrível dia do Senhor, certo? E nem queimou a terra. Então deve estar se referindo a uma visão antecipada ou outra vinda futura de João ou de Elias, certo? Porque ele disse: enviarei Elias e queimarei toda a terra e a purificarei e andareis sobre suas cinzas. Esse é o milênio, sabemos disso. Depois que a bomba atômica explodir, acontecerá e a terra se endireitará e haverá um grande dia na terra. A igreja reinará com Jesus na terra por 1000 anos, certo? Mas antes desse grande e terrível dia do Senhor, quando explodirá, eu enviarei a vós o profeta Elias, certo? Portanto, não estava se referindo a João Batista naquele estado, porque o terrível dia do Senhor ainda não havia chegado, seria 2000 anos depois, certo? Agora, olhe para o próximo versículo, sendo muito espiritual agora. Esta é uma carta de amor e vocês têm de ler nas entrelinhas, e então estará certo. Sabe o que quero dizer? Lembrem-se de como eu disse a Escritura. Jesus agradeceu a Deus por tê-lo escondido dos sábios, seus olhos e do entendimento deles, e o revelou aos filhos. Muitas vezes ilustrei isso com respeito à minha esposa, quando escreveu uma carta. Posso ver o que está dizendo na carta, mas eu leio as entrelinhas para saber o que ela quer dizer. Eu a amo e conheço a natureza. Você tem de conhecer a natureza de Deus e amá-lo. Então as Escrituras se tornarão claras para você. Ele o revela. Agora olhe para o próximo versículo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Agora observe. E o coração dos filhos a seus pais. Vê? Agora, quando João veio como Elias, ele converteu o coração dos israelitas, o coração dos filhos que estavam aceitando sua mensagem ali, o coração dos pais aos filhos. Mas quando ele vier desta vez, converterá o coração da igreja aos pais pentecostais. Veja, é vice-versa aí. Entendem? Agora leiam. Agora ouçam bem. E converterá o coração dos pais
aos filhos. O padre ortodoxo, idoso, ele diz a eles, bem, Deus pode criar filhos a Abraão mesmo com essas pedras aqui. Não pensem que podem... Está vendo agora? Ele vai pegar o coração, corações insensíveis dos padres ortodoxos, voltar seus corações para a fé que os filhos tinham aqui. Estão vendo? Agora, todos esses foram batizados, estão esperando pela vinda do Messias. Quem te ensinou a geração de víboras a fugir da ira vindoura? Que coisa, veja, ele estava convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Agora, quando este grande Elias vier no final da era, levará a mensagem de Pentecostes para trazer os filhos, fazer que eles retornem à fé dos pais. Pois ele os repreenderá porque não guardaram a mesma fé que estava lá no início. Amém. Agora, acho que percebemos muito bem que vai ser Elias, não é? Agora sabemos, é isso. Agora, veja, o terrível dia do Senhor não chegou ainda. Muitas vezes me pergunto, então, esse homem vai ser apenas um pregador? Elias apenas fez milagres, ele não pregou. Mas quando o seu espírito estava sobre João, ele apenas pregou e não fez milagres, porque Jesus viria mais tarde, faria milagres, porque o sol da justiça se levantará, disse ele, nas suas asas trará salvação. Então, João não tinha necessidade de fazer milagres, apenas anunciou a vinda de Cristo. E eles... Agora lembrem-se, este João, ou este Elias que virá, será mal compreendido. Será um homem tão grande e poderoso diante do Senhor, a ponto das pessoas crerem que ele realmente é o Messias. Bem, seus melhores amigos lhe diziam, és o Messias? E ele disse, não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vem depois de mim, porque estavam sob a expectativa ali de ver o Messias, pensaram que o Messias estava chegando. Quando eles viram este grande fenômeno surgir entre eles, disseram, é o Messias. E João disse, não sou, mas vem depois de mim. Oh, que coisa, entenderam? Portanto, seus amigos mais próximos pensarão que ele é o Messias. Agora observe outra coisa que vai acontecer na natureza. Ele virá pouco antes do dia do Senhor. Agora, a terra não queimou nos dias de João, então isso está no futuro. Quando ele veio da primeira vez, apenas pregou. Da segunda vez, ele irá pregar e fazer sinais prometidos por Jesus Cristo. Muito bem. Agora, vamos olhar para a natureza, como será a natureza deste profeta vindouro. Agora, estamos satisfeitos que o anjo desta última era da igreja foi predito a partir do Antigo Testamento. Agora, o resto não. Paulo, Irineu, eles não foram previstos, mas esta última era, no fim da consumação do fim do mundo, será um tempo muito tremendo que nos espera. Então, este anjo desta era foi predito bem lá na Escritura, lá atrás, a antiga Escritura, para a conclusão desta idade. É Elias, o grande ungido. Agora, observem. Que tipo de natureza Elias terá? Primeiro, será um profeta poderoso, fiel à palavra de Deus, porque Elias foi fiel e João foi fiel. Isso. Fazendo sinais e maravilhas, ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais pentecostais. Ele abominará denominações como Elias. Isso mesmo. Vai abominá-los. Agora, acredito que mal começamos o assunto sobre ele, e está quase na hora de... E ele o detestará denominações. Elias detestava, João também as denominações. João disse, não vinde pensando, bem, temos Abraão por pai, fariseus e saduceus, víboras, serpentes, hipócritas, em outras palavras, porque eu digo que Deus pode criar filhos a Abraão até destas pedras. Elias disse, todos se desviaram, cada um deles, ninguém ficou só eu, que coisa. E ele também odiará mulheres adornadas. Elias foi assim com Elias Jezabel, certo? João fez isso, Herodias, ambos eram profetas, o mesmo espírito, abominavam o mundo denominacional eclesiástico. Também detestavam mulheres
adornadas que não serviam para nada. Algo em seu espírito clamava contra isso. Jezabel estava atrás da cabeça de Elias e iria cortá-la, e ela também teve a cabeça de João cortada. Herodias, as duas. Este profeta será um amante do deserto, como Elias. Ele vivia no deserto só. João, no deserto só. E sabemos que vai ser Elias. Muito bem. E este profeta será um que permanecerá com a verdadeira palavra de Deus. Sim, ficará com ela, com toda a palavra, para que restaurar uma fé para a igreja de Éfeso, que foi perdida todo este tempo. Fé na igreja que foi colocada em frente a uma porta aberta e ele a rejeitou. Não uma pessoa instruída. Elias não era uma pessoa instruída. O tisbita, João não era instruído. Lucas 1:67, a Bíblia diz que o filho estava assim que nasceu, foi para o deserto, ficou no deserto até o dia em que se revelou a Israel. Isso mesmo. Lucas 1:67, versículo 80 até o versículo 80, se quiser anotar. Este profeta também será um homem temperamental. Elias, depois de ter uma grande reunião, ninguém se deu bem com ele. Elias teve momentos ruins quando foi lá, chamou fogo do céu, queimou os altares de Baal, correu para o deserto e disse: Jeová, não sou melhor do que meus pais, deixa-me morrer, certo? Ele se assentou sob um zimbro e depois o grande revivamento e queria morrer. E João, quando o puseram na prisão, esta mulher má, ele se sentou lá, começou a sentir melancolia. Acho que Pember, um deles, disse: seu olho de águia estava nublado na prisão. Ele enviou alguns de seus discípulos, e então ele já havia declarado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu a coluna de fogo suspensa acima dele como uma pomba. Desceu, pousou sobre ele, testemunhou isso, disse: esse é o Cordeiro de Deus, e disse: é necessário ser batizado por ti. Jesus, e ele disse: tu vens a mim? Jesus disse: façamos isso agora. Mas quando o colocaram na prisão rapidamente, ficou deprimido, era difícil. Mal conseguiam animá-lo. Ele disse: vão e perguntem se realmente é ele ou devemos esperar o outro. Exatamente como Elias fez. Veja, da mesma forma. Ele é o tipo do homem temperamental. Não sentimos pena dele porque sabemos que é isso. Agora, a igreja, em sua manifestação, melhor eu deixar isso de lado, em sua manifestação, a igreja, quando ele se deu a conhecer, este poderoso Elias que Deus vai nos enviar, quando ele se tornou conhecido como Elias, a igreja estava pronta para ser libertada. Estava libertada das mãos do paganismo, certo? Justamente quando ele se levantou lá e disse: vamos provar quem é Deus. Elias libertou a igreja. E João, assim como João fez, disse que quando viu Jesus, disse: devo diminuir e ele aumentar. João começou a pregar e ele se deu a conhecer um pouco antes da vinda do Senhor. No final, a demonstração. Muito bem, a manifestação. Muito bem. Agora, vemos que Elias deve significar esta era para a igreja, para provar que Elias, depois de ter dado sua profecia, não teve de morrer, foi trasladado e levado para o céu. Um tipo da igreja no final deste Elias que virá, no final do seu tempo, a igreja partirá no arrebatamento sem passar pelas sombras da morte. Será o arrebatamento. Creio que o grande Elias, o grande que virá, será o Elias ungido, que está profetizado para os últimos dias. Amém. Creio que ele será, quando vier, o anjo ou o mensageiro da igreja nos últimos dias. Um povo
rejeitado e degradado, assim que esta igreja se tornará desta forma, já é. Acho que Elias está prometido na Bíblia, acho que podemos entender isso, que Elias foi aquele que foi prometido na Bíblia, que viria nesse dia. Acreditam nisso? Agora, vamos para Laodiceia agora e veremos o que o nosso Senhor tem a nos dizer esta noite sobre Laodiceia. Laodiceia, muito bem, saudações à igreja. Escreve ao anjo do Senhor, versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Escreve ao anjo do Senhor de Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que coisa! Se tivéssemos a noite toda para isso, como o Senhor nos revelaria isso? O Amém é o último, ele apareceu em todas as eras e outras coisas, mas aqui está, na última era da igreja, onde diz, eu sou, é o fim, eu sou o último. Agora, para mostrar que ele também foi o primeiro, como ele foi, ele é o princípio da criação de Deus. Entendem? Estão vendo? Como Deus poderia ser criado se ele é um espírito? Como poderia ser? Ele é eterno. Nunca foi criado. Nunca será criado. Porque ele era Deus no princípio. Mas ele, que é o princípio da criação de Deus, era Jesus Cristo quando se manifestou, quando Deus habitou nele. Ele é a criação de Deus. Que coisas, estão vendo? O primeiro e o último, o Amém, o início da criação de Deus. Quando o próprio Deus criou um corpo, desceu, habitou nele, esse é o início da criação de Deus. Estão vendo? Ele não é maravilhoso? Agora, encontramos no princípio que ele mostrou sua deidade aqui. Eu sou todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o todo poderoso. Em Efésios, 3 vezes a igreja, ele disse, certo? Ele veio até Laodiceia e disse, eu sou o Amém, fui o primeiro a voltar aqui, sou o último aqui, sou o começo da criação de Deus. Através das eras da igreja que teremos, aprenderão que eu sou Deus, Deus criado na forma de um homem. Eu sou o começo da criação de Deus. Amém. Isso faria um presbiteriano gritar. Basta pensar nisso. O início da criação de Deus. Como eu gosto disso, criação de Deus. Quando Deus foi criado, quando Deus se fez carne em Jesus Cristo e habitou entre nós. Agora, o próximo versículo seria para as outras igrejas, louvando, mas ele não elogiou, ele tinha uma reclamação contra ela, não um elogio, não elogiou de forma alguma nesta era da igreja. Com toda a luz que eles tinham, se afastaram dela e não precisavam de elogios. Eles precisavam de uma repreensão e receberam isso. Ele tinha uma reclamação contra a igreja, não elogio. Agora quero ler os versículos 15 e 16 aqui. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Em outras palavras, não sejam apenas morno. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é um elogio? Isso é uma repreensão? Esta era ímpia de Laodiceia, a pior de todo o grupo. Todos os outros sofreram tormentos e tudo, não tinham nada, aflitos, com pobreza, andavam cobertos de peles e cabra, e pobres, cerrados, queimados até a morte, alimentados aos leões. Ainda guardaram a fé, e este grupo é rico, não precisa de nada, e prostituta. Isso mesmo. Agora temos uma grande lição com a qual espero que o Senhor nos ajude. Ele disse, porque não és nem quente nem frio, morno, como leite. Leite frio é bom, verdade? Leite quente é bom para você, mas o leite morno faz você vomitar. Eu me lembro de uma noite que fiquei doente lá no Rio, cerca de 25 anos atrás. Eu estava em uma casa de barco, morando lá. Fiquei doente. Vieram, meu cunhado me levou ao Dr. Eisler, disse o que há de errado. Ele disse, estou muito mal do estômago. Disse, tome um copo de leite morno, que coisa. O leite quente fez meu estômago embrulhar, esvaziei tudo e... Agora, Deus disse, eu preferiria que fosses quente,
bem quente até ficar vermelho, ou congelando um ou outro, nem morno, não seja morno, porque faz seu estômago embrulhar. Isso é o que essa era da igreja faz com Deus, revira o estômago. Seja ou um ou outro, seja quente ou não seja morno, quente ou quente, porque você me faz vomitar. A frieza da igreja anglicana dos dias de John Wesley levou a ter reuniões em outros lugares porque estava frio, congelante. Frieza da igreja metodista fez com que William Booth se tornasse salva-vidas em brasa. Veja, Deus disse, se não vier e se arrepender, removerei o candelabro. Vou tirar das pessoas. Então, quando a igreja metodista não quis receber a santificação de John Wesley, William Booth veio com o exército da salvação, seguiu em frente, porque organizaram. Eles fizeram disso uma organização. Deus disse, detesto essa coisa. Então, William Booth veio, levou o exército da salvação. Então, o que fez? O mesmo tornou-se organização novamente. Depois dele vieram cabelitas, existiram por um tempo, então, John Smith, os batistas e os nazarenos. Então, nazarenos depois Pentecostes. Os nazarenos que fizeram a mesma coisa, denominaram, e o que veio naquela hora, 2 pequenos ramos, a igreja de Deus e assim por diante, cresceram ali, o que fizeram, organizaram, e apenas os deixou. Então, pentecostais vieram com a bênção da chuva serôdia, que fizeram, se organizaram, então ele os deixou. Agora vamos chegar aqui no final, encontrará algo muito forte em alguns minutos, muito bem, certo? Ele os quer quente, até se tornar vermelho, quente ou congelando um ou outro. Não seja morno, não finja que você tem e não tem, está pegando fogo por Deus, volta para a organização. Não seja morno. É a mesma coisa agora. É a mesma coisa que aconteceu nestas igrejas aqui. Ele quer que sejam quentes ou frios, não morno. É o que Pentecostes chegou a esta condição. De vez em quando pegam um piano, uns tambores, batem um pouco, ouve uma música assim. Alguém se levanta, sabe, e fala glória a Deus, aleluia. E a música diminui. Só isso. Que coisa, isso deixa Deus enjoado. Muito bem. Então, não é muito que eles tenham como um tipo de revivamento incandescente, mas tinham um pouco de... Lá tinha um maquinário mecânico ali na igreja, porque eram ricos, tinham se reuniam, faziam grandes cultos, estavam aproveitando muito nessa igreja, mas tudo maquinário mecânico. Não há calor do Espírito Santo. Estão vendo? Veja o que ele diz aqui, vejam. Sei as tuas obras que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estão vendo? Agora ele disse, queria que fosses quente ou frio, porque tenho de me livrar de vós, tirar da minha boca. Agora, tinham dinheiro suficiente, grandes edifícios, grandes eventos, mas não tinha o calor do Espírito Santo. Tinha uma máquina, um regime. Eles formaram uma igreja unida, tem os maiores edifícios, coisas acontecendo, mas sem o Espírito Santo. Estão vendo? Isso é o que Deus enviou para a igreja, o Espírito Santo. Agora, continuando nesse versículo 16, agora eles têm todos os tipos de comitês, como temos regime disso, a sociedade feminina, jogos de cartas da juventude, jogos de batota na noite de sexta, jogo de basquete na tarde de domingo, jogo de beisebol e tal. E temos a sociedade masculina de fofocas e todos os tipos de coisa. Agora, eu lhes digo, ele está sobrecarregado, elas estão sobrecarregadas de sociedades e clubes e assim por diante, mas não tem o calor do Espírito Santo. Tem um ótimo regime, mas nada quente. Estão se aquecendo para o mundo, mas não para Deus. Estão mornos, mais membros do que nunca, claro. Bem, temos 1 milhão a mais em 44, os batistas diziam, mas o que tem? Uma grande máquina. Lá na mesma igreja, eu ouvi que
disseram isso, tiveram de deixá-los por 15 minutos para dar ao pastor a chance de sair, todos os diáconos, e fumarem e então voltar. A Bíblia condena claramente isso. Se destruir este corpo, os médicos condenam e dizem está carregado de câncer. No rádio dizem o filtro de um homem que pensa. Como Billy Graham disse, para começar, é um tolo por pensar dessa maneira. O filtro de um homem que pensa. Um homem que pensa não fuma de jeito nenhum. Pensa 2 vezes, mas ele fala para as mulheres que ficam magras e podem usar esse tipo de vestido e que estão usando, e isso vende. Há mais mulheres que fumam cigarro do que homens. Uma mulher fuma 3 cigarros ao passo que eles Com certeza, é porque elas querem perder peso. Não percebe que isso é tuberculose e câncer que estão causando na forma, e como na forma de um bebê, comendo desta maneira, matando-a. Mas dizem, irmão Branham, eu desafio nisso, temos ótimas reuniões. Veja o Billy Graham, como ele teve lá em todo o país, ótimo regime, evangelistas assalariados, maestros pagos, sim, contratam seus evangelistas. Bem, quando recebo, se eu for e tiver aquele reavivamento, se você não pode levantar tantos milhares de dólares, eu não irei. E quem eles vão deixar conduzir as músicas? Contrate o João de tal, ele é um grande solista, e ele vai atrair a metade do público. Solistas para alugar evangelistas de aluguel, chega a um ponto que salvar almas é um negócio, salvar almas é um negócio da igreja, o poder do Espírito Santo que é na igreja, salvar almas. Você não compra com dinheiro, não, Senhor, não, a única coisa, obras, evangelistas pagos, professores pagos, coros pagos, tudo mais. Deus não quer isso, tudo é obra. Deus não quer obras, quer o Espírito Santo operando em você. Versículo 17 diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado. E não sabes que és miserável, pobre e cego e nu. Pensavam que eram ricos, pentecostais, nessas eras da última era, externamente são ricos. Pense só na igreja. Há alguns anos ficavam na esquina. Eram expulsos de um lugar para outro. Tinham dificuldades, mas agora tem um dos maiores edifícios que existem. Agora vê as Assembleias de Deus aqui, que tinham seu lugar, que era um prédio comum de madeira aqui. Agora eles estão construindo um prédio de 6 milhões de dólares. E dizem, Jesus está voltando em breve. Suas obras provam que você não acredita nisso. Hipocrisia. Construir edifícios de milhões de dólares e semelhantes, dizer Jesus voltará em breve. Os pobres missionários no campo, sem sapatos, verdadeiros missionários tementes a Deus, sem sapatos nos pés, vivendo 2 porções de arroz por semana, comem 2 vezes por semana para levar o evangelho para a selva e tudo mais, para levar aos irmãos. E nós construindo edifícios de 6 milhões de dólares, e a igreja com grandes vitrais e tudo mais, gastando-os nisso. Eles têm tanto dinheiro que até têm associações de empréstimo em suas igrejas. Isso mesmo. Há um médico ali para examinar os seus evangelistas, missionários. Se alguém quer ir para o campo, tem que fazer o exame médico para ver se, ou psiquiatra, para ver se ele está mentalmente bem e o seu QI está de acordo. O Espírito Santo examina isso, não precisa de um psiquiatra, mas ricos. Com certeza, tem muito dinheiro, externamente, muito rico, grandes edifícios com vitrais e pregadores eloquentes. Que coisa. Digo, realmente eloquentes. Podem ficar de pé, falar a noite toda e não dizer nada. Quando sobem, quero dizer coisas que não deveriam falar, entenderam? Quando levantam algumas dessas coisas e falam sobre um pouco, e assim e tal, e assim, sabe como é? Cantores para alugar, isso mesmo? Muito bem, mas pregadores eloquentes sobem ao púlpito, se não estiverem vestidos com smoking, com gola virada para baixo, algum tipo de fraque, sua congregação fica envergonhada. E aqueles cantores ali, aquelas mulheres com cabelo cortado, como Jezabel, com
tinta suficiente em seus rostos para pintar um celeiro. É assim que tiram suas roupas, vestem shorts, roupas de homem. A Bíblia diz que uma mulher usar roupas de homem é abominação aos seus olhos. Andam pela rua com o nariz empinado. Se chovesse, as afogarias, sabem? Jezabel, arrogante, geniosa, é por isso que não estamos em um reavivamento. É uma grande obra industrializada. Agora, pode ter a voz de arcanjo, Deus fará com que você responda por isso. Esses Elvis Presley e assim por diante, Ernie Ford, como chamam aqui aquelas boas vozes e usam para o diabo. Deus disse, exigirei das suas mãos. Portanto, a respeito da cega Fanny Crosby, nunca vendeu seu dom para o mundo, guardou para Deus. Muitas dessas pessoas, cantores eloquentes, homens eloquentes de fama, assim por diante, em vez de usar seu talento para Deus, o diabo perverteu, estão lá trabalhando para ele, personalidades de rádio, da televisão, vendendo lá fora no mundo, ao invés de dar a Deus. Alguns vão à igreja, usam uma túnica grande e fina, lá cantam assim, voltam e cantam rock and roll na noite seguinte. Tais como cantores que conhecemos, que pertencem a certas igrejas, fazem filmes de cinema, vão lá, cantam rock and roll. Os reis do rock and roll afirmam ser religiosos. É um truque do diabo. Um homem teve bastante senso, dizendo que ele seria um pregador e ia no domingo, pregava, então lá ia na rádio, cantava rock and roll, tudo mais, então finalmente pegou uma arma, estourou os miolos. Respeito a esse homem por fazer isso. Ele, de qualquer maneira, tinha senso. Tanto quanto esses porcos. Quando o diabo entrou neles, correram para a água e se afogaram. Algumas pessoas nem mesmo têm isso. Eu não gosto de ser duro assim, meu irmão, irmã, mas tenho que me aprofundar nisso. É o dia em que vivemos. Suponho que Jesus chamou Herodes e Raposa e João de geração de víboras. Muito bem. Tem grandes edifícios, vitrais, pregadores eloquentes, cantores de aluguel. Sim, Senhor. E que tem nele, o que há nele, nada de Espírito Santo. Ficam lá, saem, usam shorts, cantam no coro. Miserável hipócrita. Sim, Senhor, é isso. E você, pregador, que vai a uma reunião porque lhe dão mais dinheiro do que em outro lugar. Malandro, você não é digno de estar no púlpito. Isso mesmo. Dinheiro. Se não coletar tantos milhares de dólares, não pode ir. Nossos administradores vêm atrás. Se conseguirem dinheiro, iremos. Se não conseguir a cooperação de todos, não irei. Se todos não cooperarem, todas as igrejas, para que eu tenha o dinheiro suficiente para pagar minhas dívidas, não irei. Irmão, um verdadeiro homem de Deus iria se o Espírito Santo o guiasse, não importa o que está na oferta. Então ele teve de comer, mesmo que tivesse de comer biscoitos, água de rio, certo? É um verdadeiro servo de Deus, mas as próprias pessoas se amarram a programas de rádio e televisão, todo tipo de coisa, a ponto de terem de conseguir esse tipo de dinheiro, com certeza. Isso não é Deus. Ele diz, é rico e não precisa de nada. Claro, mas exatamente o que precisava. Não tinha. É isso. Não sabia. Rico, sem qualquer necessidade. São pagos para fazer as coisas que estão fazendo, jogar cartas. Você diz, temos grandes congregações, com certeza. A maior congregação, você sabe, o prefeito da cidade frequenta nossa igreja e as celebridades e fulano. Sim, mas deixe os pobres, necessitados, santos entrarem na igreja, são um opróbrio para vocês. Mas nem mesmo os querem lá. Eles temem que alguém diga amém enquanto você está pregando. Como a pequena senhora aqui, que ali uma vez com um livrinho, ela entrou em uma igreja de seus filhos. Ela havia criado em uma velha igreja nas montanhas, em algum lugar. Realmente caminhavam em santidade. Um jovem veio um dia e se casou com uma moça. Pertenciam a certa igreja, do lado não era aquela região. Então ele disse à mamãe que era cristão e se casou com a filha e saiu com ela. Bem, finalmente conseguiu fazê-la perder seu afeto pela igrejinha do interior, nas montanhas, a grande igreja, onde estavam ali com grande nome. Mas ali
lá eles tinham o Espírito Santo, aqui não tinham nada. Então, um dia, a mãe disse para ela que viria para ver a sua filha. Perguntaram o que fariam com isso, e quando entrou, ela parecia ter saído de um livro da herança de tão antiga, aqueles vestidos, gola alta, sabe, mangas compridas, cabelo penteado para trás, e como os cabelos tão lisos que parecia uma casca de cebola. Entrou e disse bem, aleluia. Oh, como tem estado? Agora é domingo de manhã, vocês não vão se reunir? Vão, não é? O marido disse, o que vamos fazer com ela? Disse, não podemos levá-la assim. Disse, bem, não sei o que vou fazer. Bem, ela disse, mãe, deixa eu dizer. Ela disse, mas, querida, eu não quero ficar sem ir à igreja. Certamente há alguma igreja por aqui. Ela disse, eu vi uma ali na esquina. Então, quando entraram, deixaram entrar primeiro, envergonhados. Lá, ela descendo assim, andando com aquela saiazinha, a Bíblia debaixo do braço, mas talvez não tivesse o nome dela no livro das celebridades, mas imagino que tinha o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Isso é que é importante. Quando entrou na igreja, sentou lá e abriu a Bíblia e começou a ler. E olharam assim em volta. Irmão, suas roupas finas, Laodiceia típica, suas roupas assim e tal. Olharam para trás, viram essa pequena mãe sentada ali com um grande sorriso no rosto, lendo a Bíblia, disse o pastor. Depois de um tempo, terminaram com todas as outras coisas. Finalmente, teve cerca de 15 minutos para falar. Se levantou e disse, o Senhor é bom. Ela disse, louvado seja Deus, é isso, aleluia. E todos ficaram o pescoço, assim como um ganso, olharam quem era, quem foi. Depois de um tempo, disse, cristãos de todas as idades deveriam ser grandes, bravos, bons cristãos. Ela disse, louvado seja Deus, isso mesmo. E todos olhavam assim em volta. E ele disse, E olhou para onde estava o conselho de diáconos, a junta de diáconos, entendeu? E foram lá atrás, pegaram a velha mulher pelo braço, conduziram para fora e disseram, você está interrompendo o pastor. Estão mortos, não sabem disso, sim. Que adianta seus vitrais, bancos acolchoados, congregação que tem, vão direto para o inferno, como andorinha para o ninho. Mas se você não tem o Espírito de Deus, está perdido. A menos que nasça de novo, não pode entrar no reino. Isso é amargo. E como peguei o óleo de rícino de mamãe, eu dizia para ela, não aguento. Ela dizia, se não revirar seu estômago, não adiantará nada. É bom desse jeito. É assim, então... se apenas falasse com eles, bons edifícios grandes, tudo mais, se for a igreja deles, vai à igreja deles e diga, bem, você não iria? São pentecostais? Sim, claro, somos pentecostais, acredito em nascer de novo? Sim. Quero mostrar-lhes uma coisa. Olhe para este edifício. O prédio custou 750 milhões de dólares para levantá-lo. Não era assim antes. Estávamos um beco lá num canto. E olhando em volta, você percebe todas as grandes coisas que eles têm. E então dizem, temos todas essas grandes coisas, mas não se importa com as almas perdidas. Sempre querem mostrar a você o prédio que tem. Olhe para o nosso livro de escola dominical, como é grande. Que adianta? Se não tem um Espírito Santo ricos, enriquecidos de bens, não precisam de nada. É o que ele disse. Pensam isso, mas não sabe que é pobre, miserável, cego, nu, não sabe, está vendo? Claro, dizem, sabe de uma coisa? A igrejinha que a gente usava lá atrás é a maior agora. Eu digo, sem preocupação pelas almas, mas se importa em fazer todas essas outras coisas, assistente feminina e as outras coisas têm de ser feito, mas não tem fardo pelas almas perdidas. Que coisa! Onde a igreja se meteu? Não tinham preocupação com as almas, carregados de riquezas, estavam com a carga errada. Tinham peso por suas riquezas, mas não pelas almas perdidas. As Escrituras dizem, não sabiam que eram miseráveis, desgraçados, cegos. Acham que poderiam pagar e converter o mundo. Se pudéssemos simplesmente fazer um show, poderíamos conseguir dinheiro aqui, acho que poderíamos converter o mundo. E se algumas das pessoas ricas em nossa igreja, irmão Branham, se pudéssemos fazer com que pegassem o seu dinheiro, acho que poderíamos dar início a uma sociedade, converteria o mundo, poderíamos pegar aviões, espalhar literatura por toda a África, se tivéssemos o dinheiro, pelo menos. Irmão, o mundo não será convertido com dinheiro, será
pelo Espírito Santo. Uma poderosa pregação do Espírito Santo da cruz será a única coisa que converterá o mundo. O programa de Deus não é dinheiro, é o Espírito Santo. Este é o programa de Deus para a era da igreja de Laodiceia ou qualquer outra era da igreja. Sim, Senhor. Querem o Espírito Santo, dizem, nós temos ouro. Era ouro, com certeza, mas não do tipo certo. Tinham ouro suficiente, mas não o tipo certo. Agora, Jesus, então, lhes ordenou, sei que são ricos, têm ouro, não precisam de nada, mas aconselho-vos que de mim compres ouro provado no fogo, outro tipo de ouro, sim, um ouro provado na fornalha ardente, que passou pelo fogo da morte, passou pelo Calvário, saiu. Muito deste ouro que se tem agora perdeu o brilho, apodrecendo, vai mofar. Se puder escrever isso, Tiago 5, 1-4, verá o que é. Venham ricos agora na vinda do Senhor. Chorem, lamentem pelas misérias que vieram sobre vós, o seu ouro mofou. Veja, esse é o tipo de ouro que fica embolorado, mas o ouro que Jesus dá é o Espírito Santo, azeite dourado do Espírito derramado no coração. Oh, irmão, aconselhando, venha e compre ouro de mim, se deseja ficar rico. Ah, sim. Também eram cegos, agora é horrível ser assim. Não acho que esses cristãos fossem cegos, mas acho que são míopes, acho que eram míopes. Tudo o que podiam ver eram seus grandes edifícios, a única coisa que podiam enxergar era sua grande congregação. Tudo o que viam era o couro bem vestido das grandes vestes e tal, e acho que era apenas míopes, porque mal podiam enxergar através de, não muito além de seus narizes, mas não acho que fossem cegos totalmente, apenas míopes. Tudo o que podiam ver era, bem, sabe o que? Pertencemos a tal e tal, suas grandes denominações, a grande multidão, membros, escola dominical, os belos edifícios, mas precisavam do Espírito Santo, disse Jesus, precisavam do Espírito Santo. Então o Senhor disse a eles, sim, os olhos são tão ruins, estão míopes, não conseguem ver nada além de seu grande edifício aqui, sua grande excelente congregação, o prefeito da cidade, todo mundo vem à igreja, celebridades, se esqueceu, mas é cego, seus olhos estão doloridos e vou lhes vender colírios. Bem, estranho que aqueles doutores de divindade não tivessem nada assim. Eles tinham muito perfume, muita teologia, mas precisam de colírio do Espírito Santo para massagear os olhos e permitir que esperassem pela vinda do Senhor, permitir que vissem a Bíblia, permitir que vissem a palavra. Eles sabem como dizer amém da maneira certa. Eles tinham perfume, tinham todos os ungüentos, precisavam de colírio, diz o Senhor. Eles precisavam de colírio para pôr nos olhos e isso os abriria. Costumava ser que quando eu era menino, talvez talvez tenha dito na igreja contado, e me vem à mente agora, fui criado nas montanhas de Kentucky, morávamos em uma velha casa de madeira, mamãe, tínhamos uma casinha, um quarto no andar de cima, tínhamos um colchão feito de palha, uma cobertura de penas, não sei, sabe o que é ou não, capa de penas ou a cama de palha, uma cama velha, éramos muito pobres, mamãe e papai baixaram a estrutura da cama, então subíamos a pequena escada e chegávamos ao topo, a mamãe colocava algumas vezes os pedaços de lona sobre as cobertas, e assim, para impedir que, sabe, poderia deitar ali, contar os números, estrelas, aquelas ripas ao luar, que tinham buracos, grandes buracos no teto, assim, então, quando nevava, assim, se chovesse, ficávamos molhados, mas ela punha isso, um pedaço de um plástico para não molhar nós. E às vezes, a corrente, através desses buracos, pegávamos resfriados, ficávamos com coisas nos olhos, sabe, totalmente resfriado, um resfriado em nossos olhos. E então, mamãe, ela descia lá e o vovô, ele era
um caçador, e ele pegava gordura de guaxinins, e era uma cura aquilo. E se você tivesse algum tipo de doença, difteria, colocavam um pouco de terebentina e você tinha de engolir aquilo para difteria. E então, quando nossos olhos estavam cheios de coisas ali, melado, a mamãe pegava, espera um minuto, querido, corria para a cozinha, trazia uma xícara de graxa ou de gordura de guaxinim, colocava, deixava bem quente, massageava os olhos, e depois de um tempo chegava a ponto de eu poder abrir os olhos, e a gordura do guaxinim fazia abrir. Deixe-me dizer, tínhamos uma coisa incrível, está vendo? Tem havido uma frieza horrível que cobriu o país. Batistas dizendo Jesus milagres, passaram não há Espírito Santo, ou falar em línguas, batidos em nome do Senhor Jesus, e todos os tipos de correntes de ar frio, e isso fechou muitos olhos, e algum tipo de frio espiritual vai precisar de gordura de guaxinim para abrir os olhos. Será que será necessário um novo batismo do Espírito Santo para massagear seus olhos até poderem tirar a miopia para que possam enxergar a palavra de Deus, que é a verdade? Aconselho que venham, comprem colírio de mim, para que unja os olhos. Doutores em teologia, toda a sua teologia, perfumes tais necessários. O Espírito Santo é necessário para dar visão espiritual, para ver os poderes celestiais em ação. O Espírito Santo, as gotas para os olhos do Espírito Santo. Um colírio é um azeite quente, sabemos disso. E assim, o Espírito Santo é o azeite de Deus. E todas as teologias e o perfume, irmão, está bem, não há nada de errado, está tudo muito bem, temos uma igreja da cidade, perfume não vai funcionar, vai fazê-los ficar aqui míopes. Sim, temos a maior igreja, mas o que dizer do julgamento que virá quando Deus irá responsabilizar vocês, membros da igreja de Laodiceia? Não estou falando muito aqui, falando na fita que vai percorrer o mundo, mas falando assim a milhares de pessoas agora, estão vendo? É isso, Laodiceia. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um. Agradecemos por todos que puderam participar conosco, os irmãos na internet, e por ter ouvido a palavra do Senhor uma vez mais nessa noite. Vamos agora cantar esse hino, e assim estaremos despedindo a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha,
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se tu queres deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, tu terás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.